Olá, me chamo Lilian Estrela. Sou analista do ICMBio e irei apresentar um pouco do meu trabalho de mestrado profissional que foi feito sob orientação da doutora Kátia Torres. O título é Populações Tradicionais e Reservas Extrativistas. Para quem habita esses territórios protegidos, quais fatores emergem como essenciais ao bem-estar e qualidade de vida? Bom, sabemos que fazer a conservação ambiental e a justiça social caminharem juntas não é tarefa fácil. E esse desafio não é diferente quando o assunto perpassa pelas reservas extrativistas. Então, para avançarmos nessa missão, é preciso caminharmos ao menos em 3 sentidos. O primeiro seria conhecer essas pessoas, ou seja, como essas pessoas vivem. Nesse sentido, podemos dizer que avançamos a partir do momento em que o ICMBio se dedicou a fazer o diagnóstico socioeconômico das famílias em unidades de conservação, nos anos de 2013 a 2018. No entanto, essas informações, até pouco tempo, ainda estavam organizadas em planilhas Excel, o que dificultava qualquer entendimento acerca de como vivem essas pessoas. Por isso, um dos meus produtos de mestrado foi organizar essas planilhas em painéis dinâmicos, utilizando o Power BI. Nele, é possível verificar os dados de 59 reservas extrativistas e cerca de 60 mil famílias. É possível fazer a pesquisa por tema, por unidade de conservação, por bioma ou por estado, e ainda é possível baixar os dados que geraram cada análise. O segundo sentido para avançarmos na missão de fazer a sinergia entre conservação ambiental e justiça social seria buscar entender quais são as reais necessidades dessas populações, ou seja, quais fatores geram satisfação e insatisfação em viver nesses locais, e a partir disso nos aproximarmos do que é importante para essas pessoas em termos de qualidade de vida. Esse foi o produto 2 do meu mestrado. Utilizando os dados que organizei para o BI, analisei as questões sobre a satisfação e a insatisfação de viver nas reservas extrativistas. Os resultados foram surpreendentes. 97% das pessoas entrevistadas disseram gostar de viver nesses locais, e os motivos para gostarem não se relacionam em nada com o modo de ver desenvolvimentista que muitas vezes reproduzimos em nossas políticas públicas. Estar em um lugar tranquilo, ter contato com a natureza e a solidariedade entre os moradores foram os motivos mais citados pelos entrevistados. Já para aqueles que disseram não gostar de viver nesses locais, ou seja, 3% dos entrevistados, o fato do local ser parado, de não ter futuro para os filhos e a falta de assistência à saúde foram os motivos que prevaleceram. Por fim, o terceiro sentido que devemos caminhar para alcançarmos o sucesso em nossa missão seria implementar políticas públicas que verdadeiramente atendam aos anseios dessas populações, sem contudo perpetuar a ditadura das necessidades humanas. Quando o Estado não considera as diversas formas de ver, sentir e pensar o mundo, acaba criando políticas públicas que reproduzem o conceito hegemônico de qualidade de vida e bem-estar que caminham para padrões únicos de moradia, lazer, cultura, entre outros fatores. Então vamos lá. O que o meu trabalho pode contribuir nesse sentido? Primeiro, ele nos mostrou que devemos, como Estado, garantir as condições necessárias para que os fatores considerados essenciais para a satisfação das pessoas que vivem nesses locais se mantenham. E como fazer isso? Mesmo que sejam fatores intrínsecos e subjetivos, podemos considerar que os fatores que levam à satisfação dessas pessoas estão ligados ao território, uma vez que é nele e a partir dele que se propaga um sentimento de tranquilidade, por exemplo. É nesse território que se torna possível o contato diário com a natureza e a solidariedade entre os moradores por meio da vida em comunidade. Então, fortalecer a conquista desse território parece ser um dos caminhos para manter a satisfação dessas pessoas em viver nesses locais. Já para os fatores da insatisfação, o caminho parece ser o de pensar fora da caixa e, claro, com atenção especial para os jovens, o futuro desses territórios. O desafio é criar novas possibilidades
a partir de visões que incluem diferentes olhares sobre o desenvolvimento, cujas características principais são a colaboração em vez da concorrência que o capitalismo promove, a valorização da convivencialidade, a importância da autonomia, da autogestão e dos processos construídos a partir de baixo, o respeito à diversidade, a democratização da economia e da tecnologia, a soberania alimentar, a solidariedade e a reciprocidade. Por fim, tudo isso depende de 3 processos contínuos em que o Estado tem o papel de estimular, apoiar, promover e criar os espaços para que ocorram a participação social, o protagonismo e a conscientização crítica e política a respeito da valorização cultural e histórica dessas populações. Muito obrigada.